Olá! Ela faz parte da renovação histórica pelo qual o Congresso Nacional passou nas últimas eleições. Uma deputada que chegou a Brasília com mais de 264 mil votos e um perfil diferente, jovem e mulher, em um cenário dominado por homens de meia idade. Educação e outras ações sociais fazem parte de suas bandeiras. Estamos falando da deputada Tabata Amaral, ela que foi recentemente incluída pela TV britânica BBC na lista das 100 mulheres mais influentes do mundo. Este é o Cidadania Mulher, seu espaço para discussão de temas femininos. Tabata, é um prazer recebê-la aqui no Senado. O prazer é todo meu, Paula. Obrigada pelo convite. Bom, primeiro parabenizá-la, né? Porque é muito interessante isso. O Brasil só teve 2 mulheres listadas nessa lista da BBC, que seria você e a filósofa Djamila Ribeiro, que também tem um trabalho muito legal na parte da área feminina, né? Com mulheres negras. E como é que é, com tão nova, 26 anos, receber um prêmio, né, dessa grandeza, né? E mundialmente, também a revista Time elegeu você entre os 100 jovens mais influentes do mundo. Como é que estar entre os nomeados aí nessas 2 listas? Primeiro, você fica muito feliz e você fica até duvidando um pouquinho, será que é verdade mesmo? Mas vem um sentimento que é muito mais forte, que é o da responsabilidade que isso traz. E eu falo do fundo do coração. Tem uma coisa que está comigo desde a eleição, que é, tudo bem eu senti orgulho de ser a primeira da minha comunidade a ocupar esse lugar, e eu venho da periferia de São Paulo, cresci em uma ocupação. Então, terminar o ensino médio já era algo grande. Fazer faculdade fora e ter as oportunidades que eu tive, chegar na política, é algo que eu acho que eu não saberia nem entender quando eu era pequena. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho orgulho, sim, de estar representando a minha comunidade, e aí eu falo de jovens mulheres periféricas e que enfrentam as mais diversas... Enfim, a vida é muito dura na ponta para essas pessoas. Tem uma responsabilidade gigantesca de nunca ter orgulho enquanto eu for a única. Então, quando eu olho para a BBC, quando eu olho para a Time, é claro que eu fico feliz, mas eu começo a me questionar o que eu estou fazendo para que mais mulheres cheguem, para que mais jovens da periferia tenham a mesma chance. E aí, muito do mandato e muito do que eu faço, e uma coisa que a gente vai lançar, que é o Vamos Juntas, que é uma iniciativa para levar mais mulheres para a política, é uma resposta a isso. Que eu nunca veja e fique quieta, mas que eu tenha mais combustível para chutar a porta e abrir mais espaço para outras mulheres. É exatamente 2 áreas que você se formou, que é ciência política e astrofísica, área de ciência, né, por Harvard. São 2 ambientes em que ainda as mulheres lutam para ganhar espaço, principalmente na política. No Brasil, você tem verificado isso aqui no Congresso. Como é que estar num ambiente tão masculino ainda, com um certo preconceito, e trabalhar isso aqui dentro? Como é que você vê esse ambiente aqui hoje? Por muito tempo eu acreditei que eu ia ser cientista, porque foram com as Olimpíadas de Matemática de escola pública que eu tive a primeira chance na minha vida, então eu me dediquei muito às Olimpíadas. E logo no comecinho, quando eu estava no 8º ano, 9º ano, competindo e querendo ir para fora representar o Brasil, sempre ficava muito presente o fato de eu ser mulher. E no final das contas, eu fui para 5 competições mundiais e sempre era a única menina na época. Então, eu sempre tive bastante consciência sobre isso e sempre fui muito sensível ao que estava acontecendo. Mas eu nunca vi um ambiente tão áspero como esse da política para as mulheres. E ele é áspero de tal forma que não importa a tua formação, não importa, enfim, o quanto que você já tenha se provado, diariamente você é testada. E aí as coisas mais óbvias, que são as interrupções, as pessoas que lhe barram, as pessoas que dizem no microfone em uma comissão que você não é capaz de ter um relatório, de ser relatora, que lhe chamam de burra, de ignorante. Então, esse é um ambiente que não se acostumou com as mulheres ainda. E aí, de novo, eu volto para a resposta. Na minha visão, só vai ser diferente quando for tão comum ver mulheres no Senado, na Câmara, que passe despercebido. A gente na Câmara hoje somos 15%. E eu tenho muito orgulho dessa bancada feminina. Mas ainda incomoda bastante a gente estar lá. E você acha que esse desinteresse e, às vezes, falta de estímulo das mulheres, a que se deve essa falta de mulheres na política? É mais falta de estímulo mesmo? É um ambiente difícil para elas chegarem até aqui? Por que as mulheres hoje não têm tanto interesse em se candidatarem a uma eleição? Tem vários estudos no Brasil e lá fora que mostram exatamente onde a exclusão ela acontece. E são várias camadas que vão colocando as mulheres para fora da política. Quando a gente fala de meninas, de sonho, é muito evidente que ninguém provoca as meninas a se verem na política. Eu cresci achando que a política era uma coisa para eles, que eu não sabia muito bem definir, mas que eu sabia que eu não tinha nascido para isso. Porque eu não tinha o sobrenome correto, eu não tinha o dinheiro.
eu não era que nem as figuras que eu via na televisão, que são os homens de meia idade que você mencionou. Então tem uma coisa muito forte de representatividade. Como é que você se vê num lugar em que ninguém minimamente parecido com você tá? E aí é só você ligar a televisão que você não vê muitas mulheres e muito menos mulheres jovens. E aí digamos que a gente teve uma menina que foi muito diferente e falou, não, quero ir para a política. E aí tem uma barreira muito grande nos partidos, que ainda olham para as mulheres como vamos cumprir as cotas dos 30% e não tem um esforço do partido, como tem para buscar homens, para buscar as mulheres mais preparadas, mais talentosas. E elas olham para os partidos, eu me identifico muito com isso, com muito receio, porque são vários homens mais velhos tomando decisões, são pouco democráticos, e eu me lembro que na minha filiação colocaram que minha profissão era de blogueira. E tudo bem, mas eu nunca tive um blog, eu sou cientista política. Então, são várias pequenas coisas que vão te estimulando. E aí, chega na campanha, as mulheres recebem menos financiamento. Aconteceu comigo, acontece com várias mulheres. Recebem menos exposição, são colocadas em xeque mais vezes. Chega aqui, e eu estou quase nessa idade, tem que conciliar a vida, enfim, com filhos. A gente sabe que as mulheres têm muito mais responsabilidades. Quando te fazem uma entrevista, geralmente perguntam sobre a tua aparência, sobre a tua roupa, não tanto sobre o que você acha sobre uma grande reforma econômica. Então, eu gastei assim um pouquinho do tempo para dizer que são tantos fatores que a gente não pode olhar para um ou para outro e dizer que as mulheres não querem estar na política. A gente tem que olhar para todos eles e começar a tirar as barreiras. Então, vamos buscar as mulheres quando são pequenas, incentivando, falando de mulheres na política, a sonhar mesmo. Vamos olhar para os partidos para que sejam mais democráticos. Vamos regulamentar exatamente como é que o fundo público é distribuído entre as candidaturas. Então, tem um mundo de coisas a se fazer, mas está bem mapeado. Se a gente quiser, a gente consegue resolver isso. Houve um episódio com o ex-ministro da Educação na Câmara que até viralizou, que foi um debate que houve em que você questionava muito o ex-ministro da Educação, inclusive logo depois ele foi exonerado do cargo, né? E o que ficou muito evidente foi a sua argumentação, né? A sua firmeza nos argumentos. Você acha que é por aí? As mulheres hoje, para enfrentarem essa política, esse ambiente ainda hostil para elas, elas têm que ter esse tipo de conversa, de argumentação, de debate, um debate firme, com base em argumentos fortes. É assim que ela deve se posicionar? Como é que você enfrenta isso hoje para poder passar por todas essas barreiras que você colocou agora? Tem uma coisa, e aí é chute mesmo, mas é um pouco do que eu li. Eu acho que talvez eu seja parte da primeira geração que consegue chegar na política sem ter que mudar quem é. E a gente via muito no passado, seja no meio empresarial, na política, que as mulheres tinham que se masculinizar para poder ocupar esse lugar. Tinham mesmo, tinham que falar mais forte, tinham que usar o terninho, tinham que fechar a cara. E tá tudo bem se você nasceu assim. Mas se você não nasceu assim, é muito violento que você tenha que mudar a tua forma de falar e de ser para poder chegar em um lugar que um homem chega sendo como ele é. Então, eu sei que eu tenho cara de mais nova. Eu, enfim, falo de um jeito mais manso, sou muito criticada por isso, mas eu acho que uma coisa diferente desse momento é que eu não tive que mudar. Foi mais longa a caminhada para mim? Foi, do que para todos os homens. Ouso dizer, sabendo que as pessoas vão criticar e talvez não entendam. Mas mesmo assim, eu acho que nesse momento a gente está conseguindo ocupar os lugares, ainda com resistência, ainda com batalhas, mas sem ter que mudar o que a gente é. Isso é muito precioso. Eu sou essa pessoa. Eu sou extremamente acadêmica, eu olho para a evidência, eu tento não agarrar uma bandeira ou a outra, mas olhar o que faz sentido. Então, que bom que a política hoje comporta pessoas como eu. E quando é que deu start assim para você entrar na política? O que foi? Foi um momento, foi uma situação? O que fez você, o que te motivou a entrar na política? Como sempre acontece com várias mulheres, não foi nada óbvio e eu resisti muito. Enfim, sou uma das fundadoras de um movimento chamado Acredito, que é conectar as pessoas comuns, gente que está na ponta, com os partidos, com a política formal. E mesmo como fundadora desse movimento, eu não me via candidata, igual alguns dos homens se viam. E eu resisti muito, eu dizia não. E aí eu brinco que a lista do porquê não ela é gigante. Eu não tenho experiência, eu não tenho idade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho partido, eu não tenho não sei o que lá. E muitas pessoas foram dizendo, mas por que você não vai? Você quer mais mulheres na política, mas você não quer se candidatar. E aí teve um episódio que eu acho que é bem emblemático, em que a pessoa que se tornou a minha chefe de gabinete e antes a minha coordenadora de campanha, já muito tarde, próximo das eleições, saiu do emprego e falou, olha, vou coordenar, você vai ser candidata?
Então, acho que fala um pouco desse lugar das mulheres também incentivarem outras mulheres. Para mim foi importante. Darem as mãos, né? Exatamente. Que uma outra mulher visse em mim uma liderança. E várias mulheres ajudaram na campanha. Se apoiarem. É isso, porque pra gente é mais difícil tomar decisão. A gente duvida mais, a gente fica mais insegura, a gente quer estar com tudo perfeito para poder ir mesmo e fazer. Então, eu me vejo muito nesse lugar hoje com Vamos Juntas. Já que eu tive o privilégio, a oportunidade e fui eleita, é minha responsabilidade ano que vem, já que não sou candidata, ajudar a eleger um monte de mulheres. Abrir essa porta também, Exatamente. Né? Agora, recentemente teve uma ação muito interessante política sua aqui no Congresso, que foi vocês colocaram dentro da Câmara dos Deputados, vários deputados anunciaram, mas você liderando, né, essa agenda social, que é um pacote de medidas na área social. E houve uma articulação muito grande, vários partidos entraram nesse apoio a essa agenda social. Eu queria saber como é que foi a articulação, né? Como é que você conseguiu unir vários partidos, né, em torno de um bem comum, que é a agenda social, que hoje a gente precisa, né? A gente tem que ter essa atenção voltada para a área social aí diante desse número imenso de desempregados, a miséria aumentando. Como é que foi a articulação disso? A agenda social foi um trabalho de mais de 6 meses e, enfim, eu fico muito grata por ele ter acontecido até como cidadã, porque foi algo que o presidente Rodrigo Maia conduziu e trouxe várias pessoas. O meu trabalho foi fazer uma parte muito técnica de ouvir mais de 15 especialistas, vários parlamentares, consultores da casa para construir essa agenda em 5 pilares. E, na minha visão, essa adesão tão grande dos líderes, que foi fundamental para que ela pudesse começar, se dá porque a gente tem 3 coisas acontecendo que são muito únicas e muito preocupantes ao mesmo tempo. A pobreza está aumentando no Brasil. A gente passou pela segunda maior crise econômica, 15 milhões de pessoas entraram para a pobreza, para a extrema pobreza. O que a gente tinha conseguido reduzir de desigualdade está sendo revertido. E é só ir um pouquinho para a periferia. O que eu conheço de pessoas que estão desempregadas, desalentadas, sem acreditar que as coisas vão melhorar. Então, está muito ruim a situação aqui. A gente vê o governo não se posicionando na área social. Então, enquanto se posiciona na área econômica, ignora políticas de moradia, políticas de educação, políticas de saúde. E aí tem um terceiro fator que conecta com esse, que a gente olha para a América Latina, pertinho daqui. Chile, Colômbia mais recentemente, Bolívia, Equador. E quando a gente olha para o mundo também, tem várias ondas de populismo, de esquerda e de direita. Protestos acontecendo todos os dias. E na minha visão, e acho que dos líderes da casa também, é porque a classe política, os políticos, deixaram de responder à sociedade. Quem está na ponta vê a vida piorar, está sem esperança, seus filhos não estão trabalhando, nem conseguindo emprego, e olha para os políticos que não dizem nada sobre desigualdade, que não dizem nada sobre pobreza. Então, para mim, foi muito rico mesmo ver o presidente Rodrigo Maia, ver os líderes falando, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Já que o governo vai fazer, a Câmara vai dar uma resposta. E, para mim, a coisa mais, enfim, nesse ambiente fragmentado, polarizado, que a gente está vivendo, que é muito violento até, eu vi 23 de 25 líderes partidários na Câmara assinando um PL e uma PEC do Bolsa Família como autores, para colocar o Bolsa na Constituição, para dizer que não era política de partido A, B, C ou D, era política de Estado, e para colocar 3,2 milhões de crianças que estão na pobreza e hoje não recebem nada, vão passar a receber o benefício da primeira infância. Eu não achava que isso poderia acontecer. Isso me dá muita esperança mesmo. Isso é muito legal. E assim, o fato de ser uma mulher jovem, que começou na política agora, né, que poderia não ter articulação, não saber, né, tratar disso, de articulação política, que é uma coisa que a gente acha que só políticos experientes. Então, assim, mais uma vez mostra que o estudo que você fez e todo o trabalho de mostrar e provar que isso era necessário e sensibilizar, que eu acho que é uma coisa muito da parte feminina, é você mostrar empatia para as pessoas, isso com certeza trouxe um resultado muito positivo. E o que eu achei interessante é que esse pacote ele traz também a área de saneamento básico, né? Em que ponto que vocês colocam essa parte de saneamento? É garantia de saneamento? Sim, a gente tem 5 pilares. Um deles é o do Bolsa Família, o outro é olhando para a inclusão produtiva. Como é que a gente dá uma chance para que as mulheres que estão no cadastro único, pessoas com deficiência, jovens, os mais vulneráveis, consigam um emprego formal? A gente tem uma parte que olha para o trabalhador, como é que a gente dá o dinheiro do FGTS, do abono, que é dele, para ele. Tem um 4º pilar que é esse, que é de saneamento e água. E a gente tem que entender que é absurdo que no Brasil tanta gente não tenha acesso a saneamento, a água.
Como é que você vai falar de combate à pobreza? E a pobreza não é só renda. A pobreza é oportunidade, ela vem em várias dimensões. Como é que você vai falar que nesse país você pode sonhar e ser o que você quiser se você cresce exposto a várias doenças, a condições nada dignas de vida, porque você não tem saneamento, porque você não tem água de qualidade em quantidade. Então a gente quer olhar para isso nesse pilar. E só para não deixar de mencionar, o quinto pilar é o do SUAS, que é assistência social, e a gente quer modernizar o SUAS e dar incentivos para que prefeitos Brasil afora coloquem para trabalhar educação, saúde, assistência, juntos para combater a extrema pobreza. Na nossa visão, não pode ser um esforço tão descoordenado como ele acaba sendo hoje. Eu acho que um pouco dessas suas sugestões também vieram desse trabalho que você faz, que chama Gabinete Itinerante, né? Que você vai a alguns lugares ouvir as comunidades, né? E isso é muito colocado nas redes sociais, nas suas redes sociais. Hoje, os políticos, eles precisam essencialmente estarem na internet, nas redes sociais. As últimas eleições provaram isso. Sim. Como é que você acha que o político deve se portar e como ele deve trabalhar nas redes sociais para que ele tenha um mandato e possa se comunicar diretamente com seu eleitor na internet? Como é que você usa isso a seu favor? Paula, talvez soe um pouquinho polêmico, mas é o que eu realmente acredito. E eu faço isso desde a campanha. Eu acho que as redes sociais são muito importantes para você chegar nas pessoas, para você comunicar uma ideia, para você explicar um conceito. O que é CCJ, o que é PEC, o que é emenda. A gente não aprende isso na escola. Então, as pessoas muitas vezes não se conectam porque não estão entendendo, é muito difícil mesmo. Então, você chega, você conecta, você explica, mas eu não acho que a rede social é o lugar de ouvir as pessoas. Então, me preocupa quando eu vejo alguém fazendo um debate, uma enquete na rede social, ou se guiando muito pelos comentários. Infelizmente, são um meio bastante tóxico. Eu brinco que é um novo carro. Sabe aquela pessoa que no carro vira um monstro? Atravessa quando... acelera quando tem uma senhora atravessando, não tem muitos modos. Aquela pessoa pessoalmente não seria tão grosseira, tão ignorante, tão assim, violenta. As pessoas ficam mais corajosas e até mais cruéis, né? Elas ficam mais cruéis mesmo, elas esquecem que tem um ser humano do outro lado. E tem uma outra coisa que é, as redes sociais têm robô. Enfim, são muito partidarizadas, dinheiro tem influência no que chega mais longe. Então, toma esse cuidado. É importante para explicar, para conectar, para chamar para o evento. E aí, nesse evento, olho no olho, é quando a gente debate. E aí tem gente que discorda, que leva crítica, leva sugestão, mas são pessoas de verdade. Então, acho que meu único receio é que as redes sociais substituam as ruas. E na minha visão, talvez por ser cientista política, não sei, é na rua que a gente faz política, é no olho ainda. Eu acho que isso a internet ainda não substituiu e nunca vai substituir, né? Acho que não. Que é esse contato humano que é tão importante e faz realmente o político ter a noção, a exata noção do que ele precisa fazer. E uma experiência que eu tive recentemente, a gente foi para Vila Guacuri e para o Jardim Apurá, que ficam próximos de onde eu moro, mas é bem periferia de São Paulo, bem extremo sul. E eu vi uma situação de moradia tão preocupante, tão triste, de uma desocupação que está sendo mal feita, com uma senhora que já foi roubada várias vezes e que está isolada porque desocuparam a casa de cima, do lado de baixo, mas ela ficou sozinha. E sabe, uma situação muito preocupante. E eu caminhando, eu chorei várias vezes. E eu pensava, se as pessoas tivessem vindo aqui, ninguém estaria desconsiderando essa situação, porque é muito brutal. Parece que deixou de ser gente, sabe? E na hora que você lê sobre isso, a senhora está sozinha, desocuparam de uma forma errada. Você não consegue toca no que está imaginar acontecendo. como exatamente é. Exatamente. Então, acho que é só uma provocação. Redes sociais são importantes, mas a gente não pode tirar a rua, não pode tirar o olho no olho. Tabata, a área social, a educação são suas bandeiras. Também a parte de ser mulher, defender a mulher. As suas bandeiras são essas, então. O que você pretende defender durante o seu mandato todo? Educação, área social e a pauta feminina? A gente tem 4 bandeiras no mandato e aí eu brinco, eu colo o planejamento estratégico de todo mundo. Eu, de fato, fiz um para o meu, então eu fiz a lição de casa. A gente trabalha com educação, aí olhando muito para o Fundeb, que é o financiamento da educação básica, que vence ano que vem, olhando para ensino técnico, olhando para professores, valorização, formação. Na área de mulheres, toda a parte de mulheres na política é o que mais me encanta, o que mais assim me move, mas a gente também tenta olhar para toda a parte de igualdade no mercado de trabalho, combate à violência contra a mulher. É inadmissível que o Brasil seja o 5º país que mais mata mulheres no mundo, a gente tem que falar disso.
E aí a gente tem um pilar de inovação política. Como é que a gente inova na hora de distribuir emendas, com gabinete itinerante, de formar equipe com processo seletivo. Então, várias provocações para a política ser mais aberta e mais conectada com as pessoas. E aí um pilar de futuro sustentável, que é a parte que, na minha visão, é das mais urgentes, mas a gente não consegue falar tanto ainda. Mudanças climáticas, daqui 20 anos, eu acho, se não fizermos nada, a gente vai estar num ponto de não retorno, se calcula 26 anos, ou seja, aquecimento global vai ser uma realidade, você não vai poder reverter. A gente está falando de revolução tecnológica, uma robotização crescente, com impressão 3D, com algoritmo, com inteligência artificial. Isso vai mudar muito as coisas. Como é que a gente faz para passar por isso sem excluir uma parte enorme da população? Sem criar uma massa que está desocupada, sem emprego. E a gente também fala da desigualdade, que é onde entra a agenda social. A desigualdade está aumentando no Brasil e no mundo. E se a gente aumenta tanto, dessa forma abismal, e não volta a reconectar, a gente tem um risco muito grande de sempre ser uma parte da população que não se reconhece na outra. E aí, que sociedade é essa que a gente está criando? Então, aí talvez tenha a ver com o fato de eu ter 26 anos. Tudo isso vai estourar quando eu for mais velha. E a gente tem que dar uma resposta já para agora. É verdade. Tabata, com relação a esses prêmios, essa lista, né, que você foi incluída, na verdade é um prêmio mesmo, porque ser incluída entre as 100 mais influentes é uma honra. O que você pensa para 2030, já que a BBC ela colocou como mulheres que podem influenciar positivamente o mundo até a agenda de 2030? Como é que você vislumbra o Brasil, a educação, as suas bandeiras? Como é que podem estar daqui a 10 anos? Você acha que dá para mudar muita coisa? O que você espera disso? Eu acho que dá. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu gosto de dizer que eu sou uma otimista impaciente. Eu acho que se a gente não fizer nada, não lutar muito, as coisas ficam do jeito que estão ou pioram um pouco. A gente tem que ser muito ativo nesse processo. E eu acho que uma boa forma de resumir meu sonho de Brasil e de mundo, e aí tem um estudo que conecta muito com a nossa conversa, que ele foi feito na Índia com 8.000 pessoas, e ele mostrou, é bem surpreendente, que em vilas em que as mulheres eram chefe das vilas, só isso, mulheres chefe das vilas por 2 mandatos ou mais, já falo por que 2. As meninas trabalhavam menos tempo em casa, limpando a casa, etc., tiravam notas melhores na escola e tinham sonhos mais parecidos com os dos meninos, só porque a chefe da vila era mulher. Para mim isso é assim, muito surpreendente e muito motivador. E aí o estudo mostra que precisavam de 2 mandatos, porque no primeiro todo mundo duvidava da mulher na liderança. E questionava e falava que ela não estava indo bem, mas a partir do segundo mandato viam que talvez política fosse lugar de mulher também. E aí eu digo isso porque está muito comprovado que com mais mulheres na política, com as mulheres ocupando esse que é o último espaço para a gente ocupar de fato, mais senadoras, mais deputadas, mais prefeitas, e aí tem que ter de todo jeito. Brancas, negras, mães, jovens, todo mundo junto. Com isso, as meninas vão crescer sonhando mais parecido com os meninos. Então, na minha visão, mais mulheres na política é um Brasil mais inclusivo, mais desenvolvido, ético, e a gente não pode abrir mão de nenhum desses 3 sonhos. A gente torce para que isso aconteça mesmo em 10 anos, né? Que a gente tem espaço. Tem que lutar muito, mas dá para fazer. E quem sabe ainda aqui no Congresso você consiga, ainda nos 10 anos, fazer muito para ajudar nesse trabalho. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Obrigada, Paula. Foi um prazer conversar e um abraço para quem está acompanhando a gente. Bom, para rever essas e outras entrevistas, acesse a página do TV Senado na internet, é senado.leg.br/TV. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, o telefone é 0800 61 2211. É de graça. Obrigada pela sua atenção e até o próximo Cidadania Mulher.